Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O tema de hoje começa na página 211, pega lá para acompanhar comigo. E você viu na aula passada que Portugal passou por uma crise no século XVII e uma das suas tentativas de recuperação, de saída da crise, foi aumentar o controle sobre o Brasil, aumentar o controle colonial, aumentar o controle sobre as suas terras que estavam sendo dominadas, que eles estavam dominando desde o século XVI. O tema de hoje vai falar sobre as rebeliões na colônia. Alguns lugares do Brasil, especificamente, aconteceram revoltas contra o domínio de Portugal sobre esses territórios coloniais. Não era um sentimento de vamos lutar aqui pelo Brasil. Não, mas eram problemas pontuais que vão causar uma série de problemas para Portugal. A pergunta que norteia a aula de hoje é a seguinte: que razões motivaram as rebeliões na América Portuguesa? A América Portuguesa, você já sabe, é o Brasil, né? Mas, de novo, não havia uma unidade, né? As pessoas não se viam ainda como eu faço parte do Brasil. Não tinha esse sentimento aí de nação, vai nascer só no século XIX. Então, vamos entender essas rebeliões. O primeiro parágrafo fala que as reformas que Portugal realizou, e a gente viu na aula passada, que eles queriam garantir o monopólio, garantir lucro, sair da crise, afetaram diretamente a vida dos colonos, principalmente a elite colonial. Portugueses que chegaram aqui e vão ser, por exemplo, grandes produtores de açúcar, e outros também ligados à escravidão. A política mercantilista de Portugal não gerava conflito apenas entre as potências europeias, mas também se chocou com os interesses das elites, que é o que eu acabei de te falar. Os portugueses e seus descendentes aqui na América Portuguesa vão ficar descontentes com o tipo de política que Portugal estava fazendo em relação ao exclusivo metropolitano que nós vimos na aula passada. Um dos descontentamentos é relacionado a esse exclusivo metropolitano, mas também tem vários interesses políticos e econômicos em cada região, e a gente vai ver 3 revoltas principais: revolta de Beckman, Guerra dos Mascates e a revolta do Maneta, que foram rebeliões ligadas às elites, e também a gente vai ver uma resistência em relação aos escravos, uma resistência feita pelos escravos, que são os quilombos. No final da aula a gente vai falar sobre isso. A primeira rebelião é a revolta de Beckman, 1684 até 85. Diz assim, na página 211. A falta de mão de obra tornou-se um problema para os colonos do Maranhão. Pronto, já começa a te mostrar um problema que aconteceu. Falta de mão de obra. Professor, qual era a mão de obra principal? A escravocrata. E aí o texto continua. Eles não podiam escravizar os indígenas, porque isso estava sendo combatido pelos jesuítas e foi proibido em 1680, e a crise se agrava, então, quando a empresa, que a gente viu que Portugal criou na aula passada, Companhia de Comércio do Maranhão, descumpriu o acordo de garantir o abastecimento de africanos escravizados. Então, as pessoas que estavam no chamado Estado do Maranhão, aqui na América Portuguesa, começaram a dar falta de mão de obra. Para fazer o quê? Trabalhar, por exemplo, nas lavouras de cana-de-açúcar e outras lavouras também, como de tabaco e outros produtos agrícolas. O parágrafo 2 vai falar que a revolta vai começar em 1684, liderada por 2 irmãos e senhores de engenho. O que é o senhor de engenho? É o produtor de cana-de-açúcar para fazer o açúcar. Manuel e Thomas Beckman, 2 irmãos, e os proprietários de terra ao redor vão apoiá-los para fazer uma revolta contra Portugal. Por que fazer uma revolta? Porque eles não estão abastecendo a região com escravos conforme tinha sido combinado. O que eles fizeram? Eles ocuparam essa empresa, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, prenderam os jesuítas, que eram contra a escravidão de indígenas, tiraram o governador do Estado do Maranhão, o representante político da coroa portuguesa, e colocaram Manuel Beckman como chefe do novo governo. Ou seja, a gente tira quem Portugal colocou no poder e coloca dos nossos senhores de engenho aqui para comandar o tal do Estado do Maranhão. Bom, Portugal responde essa ação, essa revolta, essa rebeldia, fazendo o quê? Sufocar o movimento. Em novembro do ano seguinte, o líder Manuel Beckman e o seu parceiro Jorge Sampaio foram executados, ou seja, a pena de morte foi aplicada por Portugal sobre 2 pessoas que faziam parte dessa rebeldia, e também outros envolvidos foram presos ou condenados ao degredo. Degredo é expulsão, exílio, para sempre. Expulsão para a Europa, para a África, depende de cada caso. Então,
A primeira revolta, o que você tem que saber? Por que aconteceu? Falta de mão de obra. O que eles fizeram? Ocuparam a Companhia de Comércio do Maranhão, depuseram o governador e colocavam um dos Beckman como líder dessa região. O que Portugal fez? Aceita? Não, pelo contrário. Suprime o movimento, executa os líderes e também prende ou exila outros envolvidos nessa revolta. Na página 212 temos uma outra rebelião, uma revolta que aconteceu na América Portuguesa, que é a Guerra dos Mascates, 1710, aqui no Brasil, mas não foi ocasionada por falta de mão de obra, não foi porque uma empresa não cumpriu. Foi uma rixa que foi criada entre duas localidades, Recife e Olinda, dois locais que faziam parte da capitania de Pernambuco, que hoje são cidades com estado desse mesmo nome. Qual foi o conflito criado entre essas duas localidades? Primeiro, uma rixa criada entre senhores de engenho dessas localidades. Por quê? Recife não tinha condição de vila, não podia se mandar, não podia tomar decisões relativas àquela localidade. Quem tomava as decisões por Recife era Olinda, que tinha lá sua condição de vila. Então, os senhores de engenho da região, os de Olinda, tinham poder sobre os senhores de engenho de Recife. Essa galera, esse pessoal de Recife, eles eram apelidados pejorativamente de mascates. E eles começaram a exigir que elevassem a categoria de vila, para que eles tivessem uma certa autonomia e que eles pudessem, entre aspas, se mandar, tomar decisões relativas ali à região. E aí, por ordem do rei, em 1710, elevaram Recife à categoria de vila. Opa, agora a gente está em pé de igualdade com Olinda. O problema é que os senhores de engenho de Olinda não gostaram nada disso. Como assim? Nós de Olinda aqui vamos estar em pé de igualdade. Não, não, não. Nós queremos mandar nessa localidade, nessa região. E aí, os senhores de engenho de Olinda, aquela localidade que já era uma vila e que tinha autonomia, proclamaram uma revolta e marcharam para Recife, como se fosse suprimir o movimento dos senhores de engenho de Recife, que queriam uma autonomia política, queriam tomar decisões aí relativas à região deles. Começa a guerra, então. Recife contra Olinda. Senhores de engenho contra a elite ou contra outros senhores de engenho dessa região. Só que os mascates, o pessoal que tinha sido elevado à categoria de vila lá em Recife, eles foram apoiados pela coroa, porque Portugal percebe que esses que já tinham essa categoria de vila, eles não poderiam fazer isso, marchar para suprimir a outra localidade. A coroa vai ficar do lado de Recife, vai ficar do lado dos mascates, e eles vão ganhar a guerra. Um ano ali, alguns meses de batalha, e aí, quando Portugal mais os mascates de Recife ganham a guerra, conseguem se defender contra os senhores de engenho de Olinda, Portugal, além de ter elevado a categoria de vila, tira a importância de Olinda e manda para Recife. Recife vai se transformar sede da capitania de Pernambuco. Então, Portugal, antes que dava poder para Recife, agora vai dar o poder para Olinda para tomar as decisões relativas aí à produção dos engenhos da região. Então, o pessoal de Olinda proclama a revolta, acaba perdendo a guerra e Recife, aquela localidade que queria se tornar uma vila, que queria importância, agora virou mais importante ainda, virou sede da capitania da região. Essa foi a Guerra dos Mascates, então, uma briga entre senhores de engenho por maior autonomia política. Uma outra revolta na página 212 é chamada Revolta do Maneta e tem uma ligação com conflitos entre a França e a Inglaterra. Vamos ver o que isso tem a ver com a América Portuguesa. Olha só. A cobrança de taxas foi a motivação central para a Revolta do Maneta, ocorrida em 1711. Então pronto, te deu a base para o problema. Cobrança de taxas, de impostos. Agora ele vai te explicar por que esses impostos foram cobrados. Olha só. Disputas envolvendo França e Inglaterra, na Europa, levaram os franceses a atacar Portugal, porque Portugal era aliado dos ingleses. E o que os franceses fizeram? Invadiram a colônia portuguesa, o Brasil, a região do Rio de Janeiro. Os franceses vão chegar com 4.000 homens, várias embarcações, centenas de canhões. Eles não atacaram o Rio de Janeiro, mas eles meio que, entre aspas, sequestraram o Rio de Janeiro. Como assim sequestraram o Rio de Janeiro? Eles exigiram uma quantia em dinheiro para sair de lá e não bombardear o Rio de Janeiro. E aí Portugal vai ceder, vai pagar essa quantia exorbitante em dinheiro. Eles pediram também caixas de açúcar e bois
E aí vem a revolta. Prof, não aconteceu a revolta ainda? Não. De novo, o Rio de Janeiro foi, entre aspas, sequestrado, Portugal pagou o resgate, digamos assim, e aí Portugal fala para os colonos da América Portuguesa, olha, a coroa foi prejudicada e a gente vai ter que transferir esses gastos aí para vocês. Vocês, colonos da América Portuguesa, que vão ter que arcar com os custos do conflito. O que Portugal fez? Aumentou os impostos sobre o comércio de sal, sobre a compra de africanos escravizados, e aí vem a revolta. Populares de Salvador, sob a liderança do comerciante João Figueiredo da Costa, conhecido como Maneta, iniciaram o Levante, ou seja, iniciaram a rebeldia contra Portugal. Por que rebeldia? Porque aumentaram o comércio, o imposto sobre o sal, o imposto sobre os escravizados. Os revoltosos, com essa rebelião, conseguiram a suspensão temporária dos tributos e também a redução do preço do sal, ou seja, deu certo as nossas reivindicações. O problema é que os líderes desse movimento foram punidos com açoite, chibatada e perderam várias posses, vários bens. Então, mais uma revolta aí que Portugal responde com violência em relação aos portugueses e seus descendentes que estavam na elite aí e não estavam satisfeitos com a cobrança de tributos que Portugal estava fazendo sobre eles. Na página 213, mais um problema para Portugal resolver na sua colônia, mas aqui não tem nada a ver com a elite, tem a ver com os escravos. Eles vão começar a fugir, vão começar a fundar comunidades no meio da mata e a gente chama de quilombo. Quilombo ou quilombola foi a principal forma de resistência dos escravizados aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa. Tiveram outras formas de resistência também, tá? Fuga, se recusar a trabalhar, falta de respeito, ameaça à vida do senhor, da sua família, etc. Mas a forma mais comum de resistência da escravidão foi tentar fugir, foi tentar ir para o meio da mata e fundar ou achar comunidades de fugitivos, chamados de quilombos. E no último parágrafo ele fala que quilombos eram aldeias formadas principalmente por escravos fugidos, onde eles procuravam viver a vida que eles tinham lá na África, a organização política de onde ele foi tirado forçadamente, trazer de volta, ou tentar pelo menos trazer de volta as suas... trazer de volta não, né? Trazer as suas tradições culturais que ele lembra, ou que contaram para ele, enfim, uma comunidade de africanos fugidos no meio aí, entre os vários senhores de engenho que tinha, entre os vários, as produções de açúcar que tinham no Nordeste, por exemplo. E essas comunidades de quilombo vão se espalhar por todo o território, por toda a América Portuguesa. Pessoas vão tentar fugir da sua situação de escravidão. E para a gente encerrar nossa aula, na página 214 e 215, ele vai falar do quilombo mais conhecido do Brasil, da história do Brasil, e o maior, que foi o Quilombo dos Palmares, lá onde hoje é o estado do Alagoas, uma região chamada Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares não é apenas um quilombo, não é apenas um mocambo, não é apenas uma comunidade. É um conjunto de quilombos, um conjunto de mocambos. O principal vai ser o Mocambo do Macaco. E essa comunidade formada por escravos fugidos, primeiro, eles vão basear a sua estrutura econômica na agricultura. Economia diversificada, plantação de milho, mandioca, feijão e outros gêneros agrícolas. Eles também faziam comércio com populações indígenas. Só que, de novo, o que é um quilombo? É uma estrutura, uma comunidade feita por pessoas que fugiram da escravidão. Quem é que não vai gostar nada disso? Os senhores de engenho, os senhores de escravo. Quem tinha escravizado essas pessoas. E aí, você já pode imaginar que alguns conflitos vão acontecer. Em 1650, o conjunto dos mocambos, dos quilombos, dessa região da Serra da Barriga, chegou a reunir 15 mil pessoas. A maioria africanos, fugidos, também brancos pobres, também outras etnias que acabaram morando na região. Gangazumba foi um dos líderes do quilombo, dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, que é o mais conhecido, foi o último líder dessa região. E por que o último líder? Porque Portugal, porque a elite, os senhores de engenho, vão direcionar os seus esforços para acabar com essa comunidade, para destruir essa comunidade, já que representava um problema, já que os escravos dessas fazendas queriam fugir para ir até o Quilombo dos Palmares, para encontrar então Gangazumba ou Zumbi, para morar nessa comunidade de pessoas aí não mais escravizadas. Essas guerras, esses conflitos vão acontecer entre 1674 até 1694, onde então o Quilombo dos Palmares será destruído e o último líder, o Zumbi, foi morto por essas pessoas que fizeram essa incursão militar, cortaram a cabeça dele e colocaram numa praça pública de Recife.
para mostrar, entre aspas, um recado claro. Olha, não faça como fizeram, né, no Quilombo dos Palmares. Então, resumindo essa parte, Quilombo dos Palmares, o principal conjunto de quilombos que a gente teve na história do Brasil, representando uma grande resistência aí à escravidão e ao modelo escravocrata que acontecia com essas pessoas. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.